e tirei da minha casa para o Hospital Geral 3 minutos e 50 segundos. Não parei nem no sinal vermelho, pastor Didi. E quando eu chego lá 10 e 15, a minha sobrinha é levada para a sala de ressuscitação e o médico diz: perdemos a menina. Eu disse: olha, Roseli, missionária Roseli, que trabalha comigo na rádio, fica aqui que eu vou fazer a obra de Deus, que Deus vai dar vitória a essa menina em nome de Jesus. Meus filhos, para a glória de Deus, eu chego na rádio, comecei um programa diferente. Eu falei: ouvinte do programa, na paz do Senhor, contei a situação e disse: hoje vai ser diferente, porque eu deixei uma sobrinha morta lá no Hospital Geral e eu peço a você, o que você estiver fazendo nesse momento, como o teu joelho vai morar agora em nome de Jesus. Meus queridos, quando eu estava orando, 10 minutos depois que eu termino de orar, o telefone congestionou. Pessoas, irmão, estavam estendendo roupa, caí no chão e comecei a orar. Outro ligou, irmão, estava almoçando, joguei o prato do lado e comecei a orar, querendo ir para a glória de Deus. Com 20 minutos depois, a minha sobrinha liga e diz: Júnior, a Cleciane voltou a respirar. Para a glória de Deus. Isso é para a glória de Deus. Aleluia! Glória, 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 glória a Deus. E ela continua ainda no hospital da Messejana do Coração, mas para a glória de Deus. Eu me aproximei do médico, o médico disse: olha, irmão, essa aí só tem 20% de chance de sobreviver. Eu olhei para o médico e disse: médico, doutor, o senhor foi muito otimista. Sabe por quê, doutor? Porque meu Deus opera quando há 0,0 chance de sobrevivência. Deus faz o que o homem não pode fazer. E para a glória de Deus, o diabo foi derrotado e a minha sobrinha está viva, está glorificando a Deus lá no Hospital da Messejana, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eita Jesus! Você ainda está duvidando, pastor? Você ainda não está crendo que Deus vai ressuscitar o teu filho das drogas, mulher? Tem gente que tem ele como morto, viu? Sabia disso? É revelação. Tem gente que diz assim: cadê ele? Morreu ainda não? Em breve teu filho vai morrer, mulher. Mas é para o mundo. Deus vai trazer ele para a igreja. Bata a palma para Jesus. Nós vamos convidar aqui o nosso evangelista ali para orar pela nossa amada irmã, que vai trazer uma mensagem relâmpago. E ele vai vir aqui também pregar e testemunhar, viu? Nós vamos levantar uma campanha. Eu vou dizer o título da campanha logo para você ficar sabendo, viu? Amém? Cadê a missionária Raimunda aqui para me ajudar? Campanha missionária Raimunda. Missionária Raimunda, fogo! Solta a mesa aí, solta aí. Meu Deus. Pode não? Pois manda ela dizer aí o tema da campanha aí, que é para mim passar para o povo, que é para nós não perder tempo. Glória a Jesus. Ela disse que ia falar, mas se ela permitir eu falo, porque a revelação Deus mostrou a ela. Tudo aqui, irmão, na igreja Montes Profeta, debaixo de revelação. Né, presbítero Marco? Né, pastor Jorge? Né, obreiros? Tudo aqui é debaixo de oração. A igreja aqui ora. Venha sábado 11 da noite, que você vai ver o clamor aqui dos irmãos. Viu? Venha domingo de manhã, 6:30 da manhã, você vai ver aqui o projeto Resgatando Vidas para Cristo, todos eles orando. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tema da campanha missionária Raimunda. Sem perca de tempo que eu quero passar nas vestes de Jesus. Nosso amado irmão vai estar aqui na terceira campanha, testemunhando e pregando. Mas hoje, missionária hoje está com o cajado da mão. Vem, missionária. Em breve também nós vamos ver outra missionária aqui também, dando um tiro também, que é outra guerreira, né? Eita Jesus. Amassa o barro, amassa o barro. Amassa. É desse jeito. Também saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz de estar aqui, né, com o pastor Didi, neste evento que está sendo realizado.
Nós sabemos que o adversário, ele toda vez tenta barrar e parar as promessas e as bênçãos de Deus na vida de quem crê e de quem acredita no Deus Todo-Poderoso. Eu queria só mostrar isso aqui para você, né? Esse cabo aqui que está na foto aqui é eu, lá no presídio Olavo 2, né, pastor Didi? Você lembra, né? Na casinha, olha a farda lá. Aí o adversário pensava que ia me parar, me deixando lá. Aí o que foi que Jesus fez? Me trouxe para cá para adorar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E você também que tem um filho que vivia nessa mesma situação, pode acreditar que o mesmo Deus que fez milagre na minha vida vai fazer milagre na tua casa, na tua família e na vida do teu filho. Aleluia. Quem sabe você não pode contemplar ele aqui junto com você nesse dia. Quem sabe daqui a uma semana ou daqui a um mês você não pode estar com ele aqui dizendo: Jesus me deu a minha vitória. Vamos orar pela mulher de Deus, porque ela que está na incumbência. Ela que está na incumbência de pregar hoje. E vamos pedir para que Deus derrame sobre ela a porção necessária para que a igreja nessa noite venha a ser impactada. Porque no livro de Mateus capítulo 28, versículo 18, ele deixou escrito: todo poder foi me dado no céu e na terra. Está sobre a mão dele. Pai, eu te peço nessa noite, o teu Espírito Santo, aleluia, venha, meu Senhor, operar neste lugar. Venha usar o canal com poder e autoridade, e que ela venha ser boca de Deus aqui na terra. E venha, meu Senhor, ser usada pelo teu Espírito, meu Pai, para esta massa humana de pessoas que veio aqui nessa noite buscar o milagre. Derrama da tua unção, derrama do teu poder e usa para a glória do teu nome. Se aposse, se aposse, se aposse, porque eu já começo a ouvir corrente se quebrar. Correntes estão se quebrando e você vai ter uma surpresa. Glória a Deus, aleluias. Quem crê na vitória esta noite, começa a glorificar, porque o Senhor tem uma palavra para ti. Eita, rabaxulhanda, rabanás. Tu saia da tua casa, rabanás, pedindo uma resposta, e esta noite tu vai sair com a vitória nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque quem te chamou foi o general de guerra, o Deus que nunca perdeu uma batalha. Tem pessoas esta noite que está aqui no nosso meio, que está louvando, está glorificando, mas só não sabe como chegou neste lugar. Eu quero te dizer, se prepara, o que Deus vai fazer na tua vida. Quarta-feira, 4:30 da manhã, eu havia pedido uma palavra para a igreja, porque
Jesus. Glória a Deus. Marcos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 21. 21, 22, 23, 24. Depois o 25, o 35 e 36. Amém? Está gostoso este lugar. Glória a Deus. Eu quero só te dizer uma coisa, igreja de Deus. O tamanho da tua festa à noite vai ser o tamanho da tua vitória. Tu vai sair daqui não da mesma maneira que tu entrou, porque não foi por causa de ti que tu estás aqui, mas o Senhor te trouxe para mostrar a glória do Senhor na tua vida, porque o propósito, a obra do Senhor não pode parar. Que diz assim: e passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e estava junto do mar. Eis que se chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está morta, está quase a morrer. Rogo-te que venhas e lhe ponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, seguiu uma grande multidão que o apertava. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para quem fazes o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Glória a Deus. Não temas, crê somente. O Senhor mandava dizer para cada um de vocês: Deus quer mudar páginas de história de pessoas que estão aqui. Os dias têm se passado, o tempo tem se passado, e tu tem perguntado ao Senhor: Senhor, cadê? O Senhor diz: crê. O Senhor vai mudar a tua história. O Senhor quer mudar este cativeiro, porque nesta peleja vós não tereis de pelejar, porque o Senhor é que vai pelejar por ti. Tu dizes: Senhor, está acabado, eu não tenho força, mas o Senhor esta noite vai te renovar. O Senhor esta noite, Ele vai te ressuscitar. O Senhor esta noite, Ele está dizendo: não temas, porque a palavra do Senhor nos diz que ali estava uma grande multidão, quando Jairo, a qual da sinagoga, ele chegou diante do Senhor e disse, e suplicou aos seus pés, rogou-lhe, pediu: Senhor, vais à minha casa, porque a minha filha está prestes a morrer. Senhor, vai na minha casa, porque ele cria no Deus. Ele sabia, porque aonde Deus chega, aonde Jesus chega, algo tem que acontecer. E a palavra do Senhor diz que ele foi, e a multidão o apertava. Mas nós sabemos, igreja de Deus, quando Deus nos chama, tem muitos no meio do povo de Deus que tenta derrubar. Diz que tu não vai conseguir, diz que tu não vai prosseguir, mas o Senhor diz esta noite: olha somente para Deus, olha para o Deus Todo
O Senhor, Ele sabe com quem está falando. Muitos têm olhado para ti e têm tentado te barrar. Mas eu quero te dizer: pode se levantar o inferno, pode se levantar o inferno, mas Deus é contigo nesta peleja. O Senhor, Ele está contigo no teu caminhar, no teu deitar, no teu levantar. Porque o que está acontecendo hoje, quando Deus quer levantar homens, mulheres de Deus na casa do Senhor, muitos querem barrar, estão jogados para o escanteio. Mas eu quero te dizer: esta é a noite de tu se levantar, porque o Senhor, Ele vai pelejar por ti. O Senhor, Ele quer trabalhar pela tua família. Tem um filho de uma mulher aqui que o Senhor me fala que está preso. Tu tem clamado muitas vezes, mulher. Tu tem dito: Senhor, quando? O Senhor diz esta noite: a promessa é tua. Só eu Deus sim na tua vida. O Senhor, no momento certo, na hora certa, tu vai ver o impossível acontecer. Porque Jairo, naquele momento, perdeu as esperanças, porque vinha pessoa ao seu encontro dizendo que a filha dele estava morta. Muitas das vezes, igreja, o Senhor, Ele nos prova. Muitas das vezes o Senhor coloca nossas vidas em situações difíceis, mas é para provar a nossa fé, para mostrar que Deus é Deus na tua vida, para que o nome dele seja glorificado. Tem pessoas esta noite que o Senhor vai levantar. O Senhor vai exaltar pessoas aqui neste lugar. O Senhor vai fazer grandes coisas que tu não podes, mas Deus pode. Porque o teu Deus, o Deus que te chamou, Ele vai se responsabilizar. Muitos olham para ti e te rejeitam, mas o Senhor, Ele diz: ainda que a sua mãe e o seu pai lhe abandone, o Senhor nunca vai te abandonar. Porque o Senhor é contigo. O Senhor tem grande obra a realizar na tua vida. O Senhor quer mudar a tua história. Porque o Senhor fez isso acontecer para mostrar a sua glória. E ali a palavra do Senhor nos diz que Pedro, Tiago e João estavam juntos. Mas o Senhor só permitiu ir na sua casa só aqueles que estavam ao seu lado. E quando ele entrou, estava lá choros, prantos e lamentações. E o Senhor diz: para que chorais? A menina não está morta, mas dorme. O Senhor está te dizendo esta noite: a tua causa não está acabada. O impossível vai acontecer. Todos aqueles que te olharam, que zombaram, que disseram que tu não vai conseguir, o Senhor vai fazer o impossível acontecer. Porque o Senhor é fiel. O que foi que aconteceu naquele momento, igreja? Os que estavam lá riram de Jesus, como pessoas têm rido de ti, têm falado contra ti pelas costas. Tem pessoas aqui, porque o Senhor fala, o Senhor revela, porque não há nada oculto que não venha ser revelado. Mas o Senhor, Ele não é Deus de confusão. Eu quero te dizer: se tem alguém pelejando contra a tua vida, não diga nada. Fica em silêncio, porque é no meio do problema, é no meio da dificuldade que o Senhor vai fazer o impossível acontecer. Vai ser no meio da dificuldade. O Senhor vai te exaltar. O Senhor vai mostrar para aqueles que não dão nada por ti que Deus é Deus na tua vida. E a palavra do Senhor diz que Jesus foi, entrou
ressuscitou. E o que foi que aconteceu, igreja? Todos que zombaram dele, ficaram todos admirados. É o que vai acontecer na tua vida. Todos aqueles que olharam para ti e disse: o teu filho não vai sair da cadeia tão cedo. Todos vão ficar admirados, porque o impossível não é nada para Deus. O Senhor, Ele gosta de pegar os problemas difíceis, porque para Ele não é nada. Não adianta. O Senhor não quer que tu venha olhar para trás, não. Porque se tu olhar para trás, vai ficar que nem a estátua de sal. O Senhor, Ele quer que tu ande, que tu marche, coloque a tua fé em ação, porque Deus vai ressuscitar. Tem promessas. O Senhor tem prometido várias coisas a pessoas aqui esta noite. O Senhor tem dito para pessoas que vai levantar na sua palavra, que vai levantar no louvor. Mas cadê a tua fé? O Senhor, Ele te pergunta: cadê a fé? Eu quero te dizer só uma coisa. Quando o pastor Didi começar a orar aqui, coloca o teu pensamento no Senhor, naquele problema que é impossível para ti, porque tu vai entrar por essas portas, vai ficar gravado, vai entrar por essas portas e vai dar testemunho para que o nome de Deus seja glorificado. Porque o Senhor, Ele pega aquelas coisas que são jogadas ao pó, ao nada, e vai sentar na cadeira de príncipe. É o que o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer o impossível. Crê somente. O Senhor, Ele diz: crê, mulher, crê, homem de Deus, porque esta obra aqui de pastor Didi, ela não vai ficar só assim, não. O Senhor, esse templo aqui vai ser pequeno. O Senhor vai fazer algo maior, porque o Senhor tem visto o teu coração. Te prepara para a surpresa que o Senhor Deus está fazendo na tua vida. E não é coisa pequena, é coisa grande, porque o Senhor, Ele está atrás dos profetas obedientes, pessoas que não têm medo de falar a verdade. E tu tens sido esse profeta, tu tens sido esse varão valoroso na casa do Senhor. O Senhor está preparando algo grande para a tua vida, para que o nome dele seja glorificado por ti, porque tu és vaso do Senhor. E o Senhor ainda diz outra coisa para ti: aquilo que Ele colocar no teu coração, servo de Deus, não temas, porque o Senhor é contigo. O Senhor derramou a sua unção, o Senhor derramou o bálsamo, o Senhor, Ele derramou a graça sobre a tua vida. Não temas. Tem pessoas que têm se levantado contra o teu ministério, tem pessoas que têm falado coisas ao contrário, mas esses o papai diz essa noite: desses o Senhor vai cuidar, desses o Senhor vai fazer aquilo que os teus olhos não viu.